favor, abra a Bíblia em livro de Gênesis, no capítulo 16. Eu quero ler com vocês do verso 6 até o 14. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Verso 12. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Bir-alai-roi. Feche os seus olhos, eu quero orar neste momento. Pai, nós pedimos a Tua graça, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite. Nós oramos, Deus, para que a Tua palavra venha ser não meramente só dita nessa noite, mas que ela venha produzir despertamento e ativação da nossa fé. Pai, nos leva, Senhor, a um lugar de respostas nessa noite, a um lugar de correspondência ao Senhor. Pai, eu te peço que esse seja um ambiente nessa noite de mover do Teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, não apenas ouvir a Tua palavra, mas cumpri-la e entendê-la. Pai, nós te pedimos, Senhor, que nessa noite os Teus propósitos venham a ser movidos nesta terra, Senhor. E nós desde já te damos honra, glória e louvores a Ti, por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor lá em Romanos 15, 4, ele diz que tudo que foi escrito no passado foi para o nosso ensino e para que através da paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite para esse texto, que tem chamado bastante atenção minha para esses dias, que é sobre a vida de Agar. Talvez em algum momento você já tenha ouvido alguma ministração, uma interpretação equivocada sobre a vida de Agar. Por ela ter se tornado conhecida por ser a serva que gerou um filho, Abraão. Eu vou contextualizar bem rapidinho. Abraão e Sara, eles descem uma época para o Egito. E quando eles voltam do Egito, quando eles sobem do Egito, eles voltam muito abençoados. E nisso eles têm a serva Agar. Eles compram. A serva Agar é uma egípcia. E ela vai fazer parte da caminhada deles. No capítulo 16, lá de Gênesis, você vai ver que depois de Sara ter recebido a promessa de Deus, que ela ia gerar um filho, que ela daria luz a um filho, ela começa a ficar ansiosa por não ver que isso se cumpre. Por ela ver que ela está ficando cada vez mais velha e ela não consegue gerar, ela não consegue dar luz a esse filho. E ela vai dizer a Abraão: Abraão, pegue a minha serva Agar, deite com ela e dela terá um filho. E Abraão ouve o que Sara diz. Ele vai e deita com Agar. Ele faz esse sacrifício. Tadinho, né, gente? Complicado para ele. Mas ele faz esse sacrifício de deitar com a serva da esposa dele. E naquela época isso não era errado aos olhos de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que se a primeira esposa não desse um filho, o homem poderia ter direito de tomar outra mulher. Isso vai acontecer com Agar. Ela vai se deitar uma única vez com Abraão, o pai de uma grande promessa. Não por ser uma meretriz, não por ambição, não por interesse,
não por desejo próprio, apenas por obediência. Porque o pedido de Sara, a senhora dela, não era um pedido, era uma ordem, era uma determinação sobre a vida dela. E eu fico imaginando que para Agar não foi nada fácil. Ela se deitar com um homem que é muito mais velho do que ela. Segundo, ela está abaixo da tutela de Sara e Abraão por muitos anos. E é complicado ela não olhar para um homem idoso e ver ele apenas como esposo de Sara, como patriarca da família. Mas ela vai e cumpre a ordem que Sara dá, a determinação. E uma única vez ela concebe e ela é engravida. Só que ela só foi comprada e ela foi levada para ser serva. Ela não sabe o que é ser senhora. Ela não tem psicológico para saber até onde ela era senhora e até onde ela era escrava, quando acontece isso na vida dela. Desde que ela está carregando no ventre o fruto do Senhor dela. E a Bíblia vai dizer que ela começa a olhar com desprezo para Sara. Que ela começa a desprezar Sara, a sua senhora. E aí o negócio vai ficar tenso, né? Porque Sara não vai aceitar, sendo que a serva dela fique olhando de torto para ela agora. E as duas começam a ter uma rivalidade. E a Bíblia diz que Sara, ela humilha Agar. Nós não temos detalhes dessa humilhação. A Bíblia não fala. Mas Agar, ela pega e ela foge. Ela foge para o deserto. Depois dessa humilhação. E o anjo do Senhor encontra ela. A expressão o anjo do Senhor é um artigo definido. E toda vez que você vê esse artigo na Bíblia, o anjo do Senhor, quer dizer que é a manifestação do próprio Deus. Quando a gente tem um artigo indefinido, um anjo, qualquer um anjo, é apenas o anjo do Senhor. Mas quando fala que é o anjo, é o próprio Deus que está falando com ela. E a Escritura quer que eu e você saiba disso. Nós precisamos entender como Deus trata de maneira pessoal com essa mulher. E ela termina esse episódio dando um nome a Deus. A Bíblia diz, Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: Tu és o Deus que me vê. A Escritura registra isso. Então ela não apenas diz que Agar falou isso. Se a Escritura ela registrou isso, é porque ela quer que eu e você saiba que Deus, ele tomou para si esse nome, que ele é o Deus que vê. Em outras palavras, ele está dizendo, nada foge dos meus olhos, nada foge do meu controle. O próprio nome do poço onde ela se encontrava chama Bir Lahai, que significa o poço daquele que vê e vive. Até hoje é esse nome dado. Isso é uma espécie de memorial que acontece, onde é o lugar que essa mulher teve uma experiência com Deus, onde ela é vista, uma pessoa que não era enxergada com sentido de valorização. Quando ela está falando do Deus que vê, há pelo menos 3 aspectos que eu quero destacar aqui nessa noite. Primeiro, ele vê nossas necessidades e aflições. No momento de dor e angústia e desespero, Deus está dizendo, você não está esquecida, você não está abandonada, eu estou olhando para você. Eu olho não meramente o olhar de fixação, mas um olhar de compaixão. É um olhar de identificação, é a comunicação de alguém que se importa com ela. Segunda coisa que me chama a atenção é quando o anjo do Senhor fala para ela, volte e se humilhe para a sua senhora. Ele pergunta, quem é você? E ela mesma responde, eu sou serva de Sarai. E o anjo fala, volte para a sua senhora. Isso não significa que Deus era a favor da escravidão. Óbvio que não. Mas ele está falando lá na frente, vai ter um outro momento que eu vou libertar você dessa escravidão. Aqui ela estava quebrando todos os mandamentos e todas as leis que existiam na época, fugindo. E Deus está falando, eu quero que você volte, porque eu tenho outro comando para você. Um momento que eu vou te libertar e você vai ser livre, sem quebrar as regras, sem quebrar as leis, mas sendo liberada de forma abençoada. Ele está falando, você não escolheu o caminho certo. E eu entendo que nesse segundo aspecto é que Deus não vê só as nossas necessidades ou só as nossas aflições, mas Ele vê as nossas ações também, nossa conduta. E eu e você precisamos entender a maneira de agir, não apenas de forma responsável, mas correta aos olhos dele. Mas ele também começa a falar, quem era o menino? Aqui, se ela fosse fazer um chá revelação, já era, né? Porque o anjo já falou que ia ser um menino. E ele fala, será chamado
de Ismael. E Deus começa a falar sobre o futuro desse menino. Deus, ele vê as nossas necessidades, aflições, vê a conduta nossa e também vê o nosso futuro. Vê o nosso futuro não apenas no sentido de que Ele é Deus presciente, que antecipa tudo, mas vê o futuro que Ele inclusive desenhou. Mas nem sempre o que Ele desenhou para nós vai acontecer da forma que Ele desenhou. Porque nós vamos ver na Bíblia inúmeras vezes Ele falando para todos que tome partido, que faça o que Ele está ordenando, para que cumpra o futuro que Ele tem para nós. Ele pede a nossa participação. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 18, 19, Deus diz a Abraão, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Mas Deus prometeu e não vai cumprir? Ele vai cumprir. Mas você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu quero tomar o nome que agrada a Deus e que a Bíblia registra como tema dessa mensagem hoje. O Deus que vê. Ele vê as suas aflições, Ele vê suas ações e Ele vê o seu futuro. Falando no Deus que vê as aflições e necessidades, Jó 28, 24, ele vai dizer: pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. É interessante que a gente tenha a percepção de Deus que vê tudo, apenas no sentido da grandeza dele, ou do seu caráter, do seu controle. Mas porque isso afeta a maneira como nós vamos nos relacionar com ele. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele não aceita se relacionar de qualquer forma com nós. Enquanto Agar sabia de Deus, eu não sei como que ela sabia, como ela conhecia Deus. Ela vivia numa casa que professava a fé de Deus, que era falado de Deus, mas eu acredito que essa foi a primeira experiência dela com Deus. E de repente começa a reconhecer com temor, ela obedece à voz do anjo do Senhor. E volta e declara: o Senhor está me vendo. Deus, ele está olhando para as nossas aflições. Ele está dizendo que nada escapa dos olhos dele. Seja falando das ações, seja dizendo eu estou enxergando, seja ele dizendo eu tenho planos para você. Isso me faz entender de um Deus, de um relacionamento pessoal. Nós não podemos simplesmente adotar a ideia de que nós somos apenas parte da massa humana, que Deus nos enxerga num todo. Não, Ele enxerga nós como indivíduos e Ele tem um plano para cada um de nós. Pode ser que o plano que Ele tem na sua vida é diferente do que Ele tem da outra pessoa, mas Ele tem um plano. E nós precisamos de fato ter essa percepção de que Deus que nos enxerga, eu e você, não estamos esquecidos. Eu e você não estamos perdidos no meio dessa massa humana. Ele sabe tudo sobre a sua vida, coisa que nem você sabe, Ele já sabe. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Tá certo que na cabeça de uns está mais fácil de saber, né, Ju? Tá ficando mais fácil com o tempo, vai passando, vai ficando mais fácil contar os fios. Mas Ele sabe de tudo. Ele sabe. Deus está nos chamando a esse lugar de compreensão, de que Ele nos enxerga quanto indivíduos. E eu acredito que a resposta principal que nós devemos ter ou dar a esse entendimento é saber que Ele nos chama para um relacionamento pessoal com Ele. Mas nessa noite eu quero provocar a sua fé. Ele vê as suas necessidades. Ele vê a necessidade dessa mulher. Ela sai, ela foge, ela não sabe do seu futuro, ela está grávida, ela simplesmente está perdida num deserto, denso, num calor, sem saber como ela vai se cuidar, como ela vai se proteger, como ela vai se sustentar. E ela está desesperada. E o anjo do Senhor diz: eu tenho um plano, eu tenho um projeto para você. Mas para que eu cumpra o plano e o projeto, eu preciso que você volte. Que você volte e se humilhe para que eu possa cumprir o futuro que eu tenho para você. Em 1 Pedro 3,12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Interessante, a Bíblia não diz que os ouvidos estão abertos às súplicas, mas que os olhos estão
atentos, repousam sobre os justos. Muitas vezes Deus faz questão, não só de dizer sua oração, mas Ele faz questão de dizer: eu estou vendo as suas aflições. A Bíblia conta que quando Ezequias ouve a palavra do profeta Isaías, ele vai morrer, e Isaías fala assim: você vai morrer, coloque a sua casa em ordem. A Bíblia diz que ele vira para a parede, que ele ora, que ele chora. Isaías nem foi muito longe. O Senhor fala assim: volta e diga para Ezequias, príncipe do meu povo, eu vi as tuas lágrimas, eu ouvi as suas orações. Deus podia só ter dito assim: chegou um barulhinho aqui, um zumbido no meu ouvido, e eu vou atender. Não, ele fala: eu vi as suas lágrimas. É um Deus que vê, Ele atende, Ele está dizendo: eu enxergo a sua dor, eu enxergo a sua aflição, eu enxergo o seu sofrimento. Não é algo que acontece fora do alcance da minha vista, e eu não estou alheio à sua angústia. É interessante que essa ideia de que Deus enxerga a aflição, não meramente em empatia, mas em intervenção, em socorro. E se tem algo que eu e você não podemos deixar de reconhecer, a Bíblia nos mostra muitas promessas nesse sentido, que Deus está disposto a intervir nas nossas vidas, nas nossas histórias. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Deus está disposto a intervir na sua necessidade. E que nessa noite eu tenho certeza que muitos vão experimentar a experiência com Deus, as intervenções de Deus. Ele está nos chamando a esse lugar de convicção de fé. Nós precisamos ter uma convicção a um Deus que nos vê, a um Deus que nos ouve e a um Deus que tudo cuida de nós. Você pode dizer um amém? Deus vê as nossas aflições, mesmo que Ele queira intervir na nossa dificuldade. E mesmo que Ele tenha um futuro para nós, que Ele proponha para nós, porque Ele está dizendo a Agar: eu quero te socorrer, e eu tenho um plano e um propósito para a sua linhagem no futuro. Mas agora, nesse momento, você tem que agir direito. Eu estou vendo o que você fez e eu sei que você fugiu. Ele está quebrando as regras. Na época, o Senhor olha para ela e diz: você vai ter que voltar. Lá na frente na Bíblia mostra que o problema entre Agar e Sara continua. Só que aí piora um pouquinho, porque aí tem Ismael e Isaac, e os dois começam a entrar em conflito. E Sara simplesmente procura Abraão e diz: dispensa, manda embora essa escrava, mas ela não fica mais conosco. O coração de Abraão fica pesado com essa declaração que Sara dá. E Deus fala com ele: ouve, Sara, tua mulher. Naquele momento, Agar, ela estava saindo de forma legítima, sendo libertada da escravidão. E ela estava sendo abençoada sem quebrar nenhuma lei. Mas antes disso, Deus confronta e diz: eu vejo o que você está fazendo. Eu vejo que você tem agido de forma errada e no tempo errado. Se você quer que eu cumpra o que eu preparei para o futuro, você tem que voltar, se humilhar e reconhecer. Sabe, tem muita gente querendo um futuro glorioso, espetacular, mas não quer resolver os problemas, não quer consertar a vida. E nós precisamos entender que essas coisas, elas acabam não compatíveis com o que Deus tem. Deus está dizendo: eu quero resolver a aflição, eu quero te dar um futuro glorioso, mas para isso, você tem que arrumar a sua vida, você tem que consertar a sua vida. E tem uma frase que eu achei interessante: o princípio que você quebra, te quebrará lá na frente. Quando nós quebramos um princípio que Deus determinou, esse princípio lá na frente vai quebrar nós. As pessoas, eles querem ver as intervenções de Deus no futuro, sem se lembrar que elas são responsáveis pelas ações e que Ele está vendo as suas ações. Jó 34:21 diz: pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há nada, absolutamente nada que a gente faça que fuja dos olhos de Deus. Lucas 8:17 diz: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Jesus, no Novo Testamento, ele vai se identificar como aquele que tem os olhos como chama de fogo. São olhos que tudo penetra e nada pode ser escondido dele. Então ele está vendo nossas ações, ele está vendo a obediência nossa.
que é a expressão da nossa fé. Deuteronômio 6,18 diz: faça o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhe vá bem, e para que vocês entrem, possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, aos seus antepassados deu. Deus, Ele está vendo as ações. Deus, Ele quer resolver os nossos problemas. Deus, Ele tem um futuro para nós. Mas Ele está dizendo, vamos arrumar a casa? Aqui, Ele diz, me ajude a te ajudar. Eu fico imaginando Deus às vezes, né? Ele dá a promessa para nós, Ele libera a palavra para nós, e nós começamos a fazer tudo errado do que Ele falou. Eu acho que Ele fica aí em cima e fala assim, cara, me ajuda a te ajudar. Como que você quer que eu te ajude se você não quer fazer o negócio certo? Eu preciso que você me ajude, para que nós possamos fazer e para que nós possamos ter uma vida abençoada. Terceiro e último lugar, Deus vê o futuro. Isaías 46:9 diz: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Deus segue falando, eu tenho um futuro. Nós precisamos aprender a não deixar a nossa vida meramente numa espécie de piloto automático, ou apenas tentar ser senhores do nosso destino sozinho. Nós precisamos perceber que é um Deus que quer trazer direção para mim e para você. Quando a Bíblia enfatiza que Deus conhece o futuro, ela mostra que Ele não apenas vê o que está por vir, mas também entende todos os seus desdobramentos. Muitas vezes Deus fala antes, justamente para que nós possamos nos preparar até mudar a nossa conduta. Quando Ele diz a Ezequias, você vai morrer, Deus não está declarando que é um futuro imutável para ele. Está decretado, não adianta você fazer nada, não adianta você chorar, você orar, que não vai mudar. Deus não está falando isso. Mas Ele está advertindo com propósito para Ezequias. Ao chorar, ao clamar e ao se posicionar em fé, Ezequias recebeu mais 15 anos de bônus. Deus fala, volta lá, fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos sobre a vida dele. E é assim que muitas palavras proféticas nós recebemos. Ele exige uma resposta de cooperação da nossa fé. É para que se cumpra. E as advertências que às vezes Deus nos dá, não é porque Ele não quer que cumprir a promessa dEle, mas é para nos alertar, falar, eu preciso que você conserte aqui. Eu preciso que você arrume a sua vida para que eu possa cumprir a promessa que eu te dei. E muitas vezes nós não ouvimos a advertência que Deus nos dá. Mas mesmo assim Ele continua nos advertindo, porque Ele é justo e fiel. E não deixa de cumprir o que fala. E Deus está dizendo para Agar, você se vê como uma escrava que não é enxergada ou vista por ninguém. Eu estou vendo sua aflição, eu estou vendo a sua conduta e eu quero que você arrume, porque eu estou vendo o seu futuro. Eu sei para onde eu quero te levar e hoje eu creio que Deus quer que eu e você possamos sair daqui nessa noite declarando, dizendo, Ele é o Deus que me vê. Deus, Ele te vê. Você não está esquecido, você não está esquecida, você não está ignorado e não está fora dos planos dEle. O olhar de Deus ainda está sobre você, não apenas para te socorrer, mas para te alinhar ao propósito que Ele escreveu antes mesmo de você nascer. Amém? Você recebe essa palavra?